Que dizem que não são os que mais dão. Cara, que besteira. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo que a gente não fala de quadrinhos aqui no canal. E é por isso que hoje falaremos sobre O Legado de Júpiter, uma grande obra de Mark Millar, que vai virar série na Netflix. Então simbora, porque hoje temos 3 pontos. Em Legado de Júpiter, acompanhamos Brandon e Chloe, os filhos do maior herói da Terra. Mas a geração é outra. Os tempos dourados dos heróis já passaram. E agora, os novos Super têm que se acostumar com um mundo diferente. Será que o mundo ainda precisa de heróis? Essa é a visão apresentada por Mark Millar para mostrar pra gente a era da decadência dos heróis. The Boys e Watchmen são 2 principais exemplos dessa fala. E Mark Millar vai mostrar pra gente na Netflix O Legado de Júpiter. Mark Millar é um grande quadrinista da nossa época e ele fez grandes obras como Supremos, Guerra Civil, Old Man Logan, Kingsman, Kick-Ass. Realmente tem muitas obras aí, algumas que já foram até adaptadas para o cinema. E Mark Millar, ele tem uma característica bem específica, que ele faz o roteiro, né? O quadrinho, do jeito que ele escreve, é praticamente um storyboard. Facilita bastante para as adaptações aí audiovisual. Exatamente. Foi um dos pontos que me chamou a atenção quando a gente escolheu o tema, que eu tinha falado até, inclusive, que não sou um leitor assíduo de quadrinhos. E a primeira coisa que eu percebi lendo esse quadrinho foi: cara, parece um storyboard, já tá pronto pra ir pra adaptar aí pra outra mídia, né? Exatamente. É verdade. Na verdade, ele é até uma boa porta de entrada. Pra quem não tá acostumado a ler quadrinhos e não quer se deparar com aquele número 52 dos X-Men lá na livraria, na banca, você já compra esse quadrinho e vai ter uma história fechada em 2 grandes blocos, fechadinhos, número 1 e 2, que acumulam entre eles 10 edições americanas. E é bom deixar claro que nessa revista ele não vai apresentar grandes conceitos novos para a construção do mundo. Ele vai inclusive usar os clichês que a gente está acostumado a ver em outras obras. Existe uma versão do Super-Homem, que aqui é conhecido como Utópico. E existe também uma versão de uma Mulher Maravilha e de outros super-heróis. O mundo é familiar pra gente. Então você, ao começar a ler o quadrinho, você pega muitos elementos até que aparecem de filmes, de séries baseadas em quadrinhos, que você automaticamente se identifica. Aquilo tá acontecendo e você pensa assim: cara, eu já vi isso em algum lugar. E aí já assimila e já cai na leitura do Mark Millar, que eu achei sensacional essa questão dele conseguir deixar algo sucinto, rápido, que você pega logo de cara que você tá lendo. Sim, o básico que você conhece sobre super-heróis é suficiente para você entender todo o mundo que ele constrói no Legado de Júpiter. Sim. É matança, é sangue, é sexo, é drogas, mas tudo distribuído na medida certa. Porque tudo isso é apresentado para mostrar os piores problemas dessa nova geração. Fica claro que o Legado de Júpiter é uma questão de gerações. A primeira geração de heróis é apresentada em 1932, quando Utópico, seu irmão e um grupo de amigos, entre eles a sua noiva, encontram uma ilha que misteriosamente fornecerá para eles os poderes para livrar os Estados Unidos da Grande Depressão. Essa é uma geração que apresenta os heróis numa dualidade muito clara. O que era bem e o que era mal parecia simples, mas a geração atual, onde a gente acompanhará a Chloe e o Brandon, é diferente. A história começa a ser contada em 2013, e nesse período a gente já vê a mídia, as drogas, os valores sendo questionados a todo momento. Esse é o grande mérito de Mark Millar no quadrinho. Apresenta de uma maneira fluida uma discussão interessante sobre o choque de gerações. E uma das coisas que é um mérito desse quadrinho é justamente não só aquela cadência do storyboard, mas o desenho, os traços. Eles, apesar de ser aquele traço mais forte, eles são muito limpos, eles são lisos, eles são fáceis de entender o que está acontecendo, informações sutis. E um dos exemplos claros quando aparece no quadrinho é o uso do poder mental do Walter, quando ele ataca o vilão uma das primeiras cenas do quadrinho. Você percebe que ele está construindo uma imagem, só que você vê que ela começa rabiscada, depois vai criando cor, e no final do quadrinho ela tá toda desenhada. E aí ele mesmo explica ali que demorou um tempo para poder mudar esse mundo e pede desculpa, mas vai controlando ele com a mente. Você sabe que ele tá usando o poder dele. Então, assim, a dinâmica do desenho do Frank Quitely
é muito boa, assim. Eu mesmo que não tô acostumado com quadrinhos, quando eu peguei eu falei, cara, que desenho foda. E essa arte é ponto fundamental para contar um enredo. Nesse momento, vemos Chloe e Brandon vivendo um mundo diferente do que os pais viveram. A Era de Ouro acabou, e isso fica muito claro na fala de Brandon. Todas as grandes batalhas estão definitivamente no passado. Todos os melhores vilões morreram 10 ou 20 anos atrás. Meus pais precisam entender que eles viveram numa Era de Ouro. A fala de Brandon deixa claro o conflito entre o que se entendia antes como um problema, as grandes guerras, a Grande Depressão, e hoje, onde vivemos um conflito diferente. O capitalismo, a diferença econômica, o crescimento dos países e a própria maneira em que a mídia assume a responsabilidade sobre esses grandes heróis, hoje símbolos de um marketing, muda a dinâmica dos heróis no nosso tempo atual. Que é onde também começa a discussão entre Walter e Sheldon, né? Walter e Sheldon são os principais heróis da Era de Ouro, onde o Walter quer usar os poderes dele para interferir em política, em economia, enquanto o Tópico não quer isso, não. Ele quer deixar a política para o político e o heroísmo para os heróis. E é aí que começa no quadrinho a discussão entre o que é o certo e o que é o errado. Sim, porque o Sheldon, também conhecido como o Tópico, ele tem a visão de que ele é um funcionário público, que ele tá usando os poderes dele de super-herói para ajudar em conflitos armados, em guerras, né, nesse tipo de necessidade do governo. E cada um tem uma especialidade. Ele, como herói, trabalha dessa forma. E os políticos vão ajudar no crescimento do país e desenvolvimento do país. Por isso que tem esse grande embate aí com o Walter, que ele já quer utilizar os poderes para também auxiliar o país a crescer, fazer uma grande potência ainda maior do que já é. E ele critica muito o governo. Ele fala que o governo não está fazendo um bom trabalho, que por mais que eles estejam trabalhando, salvando eles, a política tá acabando com tudo. Essa discussão também é trazida pra gente em outras obras. A frase famosa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tenta especificar pra gente exatamente isso. Se você tivesse o poder para salvar as pessoas, a economia e garantir que seu país tivesse um crescimento próspero, você faria? Mesmo que para isso você tivesse que abrir mão da democracia? Essa discussão é tratada entre os dois personagens da velha geração, mas essa discussão é tão complexa que sustenta um embate entre os irmãos Brandon e Chloe na geração posterior a Júpiter, representado por Tópico. E tanto o Brandon quanto a Chloe, eles sentem o peso desse negócio de família que eles herdaram dos pais, que são heróis, grandes heróis, e consequentemente os filhos teriam que ser, né? E essa pressão transforma a Chloe, por exemplo, numa garota de certa forma problemática. Ela está diretamente envolvida com drogas. Drogas, nem morto. Eu acho que na capa tá meio na cara. Dá pra entender A que bicha a tá menina com o olho vermelho. tá puxada na Tá manteiga, puxada no cerol aqui, filho. Cheirou foi cerol, velho. Foi pó de vidro, velho. E eles têm algo da nossa geração, que eles comentam que os dois frequentam ali um acompanhamento terapêutico para tentar lidar com essa pressão, tanto da mídia, da sociedade, quanto dos próprios pais, para que eles sejam heróis exemplares. Exato. Eles mostram que o jovem hoje sofre, né? Com a pressão dos pais perfeitos, por assim dizer, problema envolvendo drogas, sexo e o que é certo e o que é errado, é bem visível dentro desse quadrinho. É muito bom, é muito bem explicado. Que ganha um outro patamar quando a gente fala de super seres. Quando o problema com drogas é com alguém que é capaz de estourar o seu ouvido com um grito ou destruir uma parede com um soco, fica um pouco mais problemático. Que lembra muito minha mãe. Eu também conseguia fazer isso também, estourar meu ouvido com um grito. Eu entendo eles, velho. De certa forma, eu entendo. Esses são os principais conflitos que a gente vai encontrar no Legado de Júpiter, o título escolhido para ser a primeira adaptação do Millarworld na Netflix. Que inclusive já saiu algumas imagens do set de filmagem que não é também, a gente dá uma olhada, fica meio balançado porque a Netflix tem dado uns vacilos. Pode ser que tenha algo bom, né, cara? Mas pode ser que venha algo bom, né? Se tiver uma censura aí de 18 anos, eu acho que vai ficar
Bacana, viu? Não vai acontecer. Mas se vier com a qualidade gráfica, porque aqui tem um apelo de violência muito alto, então assim, se vier com essa pegada, maior de 18, feito pela Netflix, talvez transpareça muito bem o que é passado pelo HQ. Eu espero muito que eles façam nessa pegada. Pois é, e o Mark Miller, ele sempre falou que ele não cedia os direitos da adaptação do Legado de Júpiter, justamente porque ele se empenhou tanto para fazer essa obra que ele temia que a adaptação fosse ruim, por exemplo, para foi uma o cinema. obra que demorou quantos anos? Foi... De 2013 até 2017. Sim, tem o quê? São... Olha a finura dos 2 encadernados que tem. Não é tanta coisa para tanto tempo, né? É pouco. Então, assim, é muita dedicação, muito detalhe. Então, ele não ia ceder tão fácil se ele não concordasse com um roteiro tão bem feito, né? Já que ele é o quadrinista, né, mais famoso aí para adaptação de cinema. O Legado de Júpiter é uma excelente porta de entrada para novos leitores. Ela utiliza de conceitos que já são bem difundidos no mundo do herói para apresentar pra gente uma história bem fechada, apenas em 2 volumes, que você vai conseguir acompanhar com clareza. E essa obra ganhou o selo João Vitor de qualidade. Pode confiar. É boa, leia. Se você não lê quadrinho, você vai gostar. É isso aí, galera. O Legado de Júpiter, uma das melhores obras de Mark Miller. E aí, temos um ponto? Temos um ponto. Temos 3 pontos. Galera, vai deixando o seu like, contribua com o nosso canal. Comentem aí se vocês gostaram do Legado de Júpiter e se tem alguma expectativa para a série que será lançada na Netflix. E não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. É isso aí, galera. Quadrinhos. E o vagabundo gira desse jeito. Caralho, você é assobiar. Assoviar não sei não, nem entendo. Essa é a obra de Mark Millar apresentando pra gente sua visão sobre o mundo de heróis. Vivemos um mundo, hoje, em que passamos... Ai, quase caiu. Deixa eu tirar essa cerveja daqui. Deixa eu tirar o Vai conseguir. Deu certo. E se você tivesse um sonho em meio a uma crise no seu país, e sonhasse com uma ilha na qual poderia recuperar o seu país da crise, você procuraria essa ilha? Pensa nisso.